Amados e queridos, graça e paz para nós que estamos aqui hoje no templo, na casa do Senhor. Que bom que você veio, Deus te abençoe muito. Daqui a pouco o Bruno vai dar aquele 360 aí para mostrar ao pessoal de casa, quem está aqui, né? Quem que veio ao estudo. Muito bom mesmo ter você aqui, Deus te abençoe em nome de Jesus. E com você de casa, né, que acompanha a transmissão pelo YouTube, que Deus te abençoe, te sustente, te fortaleça. Pessoal aí pode dar um tchauzinho, ó, o pessoal que está em casa não pode vir na igreja. Dá um alô e fala assim, vocês estão fazendo falta, fazem muita falta aqui na igreja, né? Nós estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo de isolamento social, onde nós temos queridos irmãos aí, com uma idade que não permite mais estarem aqui, ou por alguma questão respiratória, ou cardíaca, algum problema, ou algum sintoma, esses a gente pede para que esses fiquem em casa, e é exatamente para estes que nós gravamos esse conteúdo, postamos no YouTube, para que os nossos irmãos possam também ser edificados, assim como nós vamos ser aqui nessa noite, assim como nós vamos receber a palavra, aqui adorar essas pessoas de casa, você que está de casa daqui a pouco também, juntamente conosco, vai poder fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos iniciar cantando, abre o seu inário, hino de número 19, Rei Sublime. Nós vamos louvar o Senhor com essa belíssima canção do hino 19 do nosso cenário. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam, o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados, perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Aleluia. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, e cantai louvores que alcancem os céus. Deus nos criou para a glória, para louvor, para honrá-lo e engrandecê-lo. E é isso que nós viemos fazer aqui essa noite, ouvir a palavra dele e adorá-lo, cantarmos louvores ao Senhor. Eu vou pedir agora a nossa irmã Emília. Emília vai estar orando ao Senhor e falando, Deus, que de fato esse possa ser o momento disso, do qual nós possamos expressar a grandeza do Senhor, a majestade, a glória do Senhor. A nossa irmã Emília vai estar vindo aqui, orando ao Senhor, entregando essa hora, esse culto ao nosso Deus, esse desejo nosso de adorá-lo e engrandecê-lo. Soberano Deus, nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, ó Deus, tão maravilhosa de podermos estar aqui na tua casa, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, pelas nossas vidas, pelo cuidado do Senhor, pelo amor tão grande que nós não temos nem palavras, ó Deus, para dizer
o quanto o Senhor é bom para nós, ó Deus. É verdade, Deus. Muito Aleluia. obrigado, ó Deus, agora, porque nós estamos na Tua casa e aqui nós vamos ouvir a Tua palavra, aprender mais um pouco, ó Deus, da Tua palavra. Glória Que o a Senhor teu nos enche, ó Deus, do Teu santo amor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dar um renovo. Sim, Que Deus. o Senhor aumenta a nossa Jesus, fé em Pai. Ti, ó Deus. E que nós, ó Deus, cada dia mais possamos, ó Deus, estar procurando fazer o melhor para o Senhor. Sim, Deus. Ó Deus, usa o Teu servo que irá trazer, ó Deus, o estudo desta noite. Sim, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que tudo que fizermos aqui chegue, ó Deus, como aroma suave ao Teu trono de graça, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, é no nome poderoso de Jesus que eu oro. Desde já te agradeço. Amém. 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 Salmo de número 103. Abra a escritura nesse texto sagrado. Salmo 103, o texto que fala sobre a misericórdia de Deus, um dos belíssimos salmos de Davi. Nós vamos apenas ler o início desse salmo até o verso 5, salmo de número 103. De forma uníssa, em uma só voz, você vai ler comigo, mesmo assentado, com uma reverência à palavra do Senhor. Você vai ler do verso 1 ao verso 5, acompanhando a leitura. E você que está em casa, se ainda não pegou a sua Bíblia, localize, abra a sua palavra, abra a palavra de Deus nesse texto, para que a gente possa ler juntos, Salmo de número 103, do 1 ao 5. Amém? O texto sagrado que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Até aqui vale muito a pena você depois seguir na leitura desse salmo, esse salmo que é composto por 22 versos. Vale muito a pena você seguir na leitura. Por hora nós vamos ler até aqui só no verso 5, um salmo belíssimo que nos convida. O salmista diz: bendize, louve, adore a minha alma ao Senhor. Adoremos todos com a nossa alma ao Senhor, com tudo que é em mim, que com tudo que eu tenho eu possa bem dizer e exaltar o nome do Senhor. E no verso 2 ele diz: porque eu devo louvar ao Senhor, eu devo bendizer ao Senhor. Nós todos devemos bendizer ao Senhor, porque Ele é bom, e assim não esquecendo de nenhum só dos seus benefícios. O verso 2 ainda diz: porque com tudo que há em nós devemos bendizer por tudo que Ele faz. E aí algumas amostras são ditas aqui a partir do verso 3, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é aquele que sara as nossas enfermidades, Ele é aquele que da cova redime a nossa vida, de coroa de graça e misericórdia, Ele é aquele que farta de bens a nossa velhice, de sorte que a mocidade se renova como a da águia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós devemos louvá-lo com tudo que nós temos, com tudo que somos. Nós devemos adorá-lo por tudo que Ele é, grande, tremendo, o Deus que perdoa, o Deus que sara, o Deus que redime, o Deus que renova, o Deus que é o nosso Deus, o Deus que nos supre de tudo, nos farta em tudo, o Deus que sustenta a nossa alma. E nós, assim como o Salmo de número 103 diz, assim nós vamos fazer, através de algumas canções de louvores que nós vamos cantar. Então, no momento em que as canções vierem, as letras expressarem que a grandeza é do nosso Deus, cante e diga: Deus, Tu és grande mesmo, eu te adoro sim, Deus, porque não há outro como o Senhor. Então, junto com a música, expresse para Deus a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração, com tudo que é em você, por tudo que Deus é, pela grandeza, por aquilo que Ele faz. Adore-o. Nós vamos agora cantar duas canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Amém. Isso aí. Vamos ficar de pé?
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que isso possa, na verdade, isso é uma realidade, independente de nós querermos ou não, o reino do Senhor é sobre nós. Graças a Deus por isso. Amém. O segundo louvor que nós estaremos entoando diz que Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu. Ele reina, Ele domina, Ele governa sobre todas essas coisas. E apesar de nós, mesmo apesar da grandeza dele, da nossa pequenez, Ele se importa conosco. Mesmo Ele governando todo o cosmos, que é uma coisa tão grande e que humanamente às vezes é difícil até de compreendermos, Ele se importa conosco. Esse louvor fala sobre isso. Então, louvemos o nosso Deus com esse cântico. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar
apesar dessa glória tu tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Podeis assentar. Aleluia, tremendo, incomparável, soberano é o nosso Deus, sobre toda a terra, sobre o céu. E que bom que nós estamos aqui e podemos declarar isso ao nosso Deus enquanto cantamos, enquanto o adoramos. Quero lembrar os irmãos que domingo, já é o próximo domingo, nós teremos nos nossos 2 cultos, tanto logo pela manhã às 9, como o culto às 18 horas, a ministração da Santa Ceia. Então fica aqui a palavra para você que venha participar, não fique de fora, não perca este primeiro domingo, que é para lá de especial, é muito especial para nós, da Igreja do Senhor, aqui de Pinheiros. E no intervalo de um culto, do culto da manhã ao culto das 18, né, de 10 aí até às 18, às 17, nós temos a nossa oração que segue, aí de turnos em turnos. Nós temos irmãos liderando os horários. Escolha um desses horários e venha participar, não fique de fora, venha interceder, venha clamar pelo nosso município, pelo nosso Brasil, especialmente nesse momento que estamos vivendo. Pessoal da Betel também, que recebe esse trabalho, que chega até você essa mensagem, lembrando aos queridos que nós temos culto na Betel também, às 19 horas. Mas antes do culto, no domingo, nós temos a oração, que inicia ao meio-dia e vai até às 4 da tarde, oração. Então você que é da Betel, escolha um dos horários, participe da oração e vá ao culto no domingo à noite, às 19, ok? Os avisos do nosso ministro de música, do Caio, lembrando a todos da nossa aula de música, sexta e sábado. Nós temos os irmãos aí, os horários já demarcados, tudo certinho. Caio te espera, não falte, não perca a aula. Alguém tem mais algum aviso que talvez o pastor está esquecendo? Eu quero chamar aqui agora à frente a minha esposa, a minha companheira, Cecília, e é com muita alegria hoje que eu cedo aqui o púlpito, eu partilho à frente aqui hoje com ela, e ela vai ser o instrumento de Deus para falar o nosso coração. E o que eu tenho para dizer é que Cecília é uma mulher de Deus. Cecília é uma mulher que eu encontro sempre em casa, lendo a Bíblia, orando. É uma mulher que se preocupa com a vida espiritual lá de casa, dos meninos, da gente estar cuidando dessa parte. E se não bastasse toda essa piedade que ela tem, que eu posso testificar e posso enxergar isso na vida da minha companheira, Cecília também fez o IBEL, fez o Instituto Bíblico, que eu estudei por 3 anos. Ali no IBEL ela esteve estudando e aprendendo. Então é alguém muito capacitado pelo próprio Deus para estar aqui na frente trazendo a palavra ao nosso coração. Eu vou orar por ela antes de passar a palavra, e aí ela tem liberdade para nos conduzir no estudo dessa noite. Feche seus olhos e ore comigo, ore em favor da pregadora. Ó Deus bendito, nós clamamos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor use com graça, com misericórdia, com bondade a vida da minha esposa nessa noite, a vida da Cecília, essa missionária, essa obreira, essa serva do Senhor, ó Deus, o qual, ó Pai, o Senhor colocou ao meu lado para ser bênção na minha vida, ó Deus, e hoje aqui na frente dessa igreja, para ser instrumento do Senhor, para falar aos corações. Ó Deus, fala conosco, nós que estamos aqui, nós desejamos, ó Deus, ansiamos em ouvir mais do Senhor, mais da Tua voz, mais da Tua santa palavra. Ó Deus, há aqueles que estão em casa também, esses queridos que não podem sair, estão impossibilitados, ó Deus, por conta da pandemia que vivemos. Ó Deus, que o Senhor possa falar ali no coração deles, e que essa palavra possa trazer renovo, esperança, consolo. Ó Deus, tanto para os de casa que vão receber por meio da internet. Ó Deus, para nós que estamos aqui, fala ao nosso coração, e usa com graça e misericórdia a vida da minha companheira, a vida da Cecília. Ó Deus, em nome de Jesus que eu oro, amém. Graça e paz, amados, amém? É um privilégio e também uma responsabilidade compartilhar a palavra de Deus com os irmãos.
Abra sua Bíblia no texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler todo o capítulo 55, mas eu vou me ater aos versículos de 6 a 9. Isaías 55. Graça oferecida gratuitamente a todos. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi-me e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornem, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Glória a Deus pela sua palavra. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis em todos os sentidos. O Brasil, o mundo todo, sofrendo e vivendo dias difíceis. Mas quando eu falo de dias difíceis, não estou me referindo apenas à pandemia a qual nós fomos acometidos. Porque nós estamos vivendo, amados, o fim dos tempos. A palavra que Jesus proferiu aos seus discípulos, ela está se cumprindo. Quando ele disse que iria acontecer guerras, terremotos, epidemias, fome, perseguição contra o povo de Deus. E é isso que nós temos visto. Torturas a irmãos nossos crentes em outros países. E também templos sendo destruídos. Amados, isso é o fim dos tempos. E aí, quando a gente pensa no amor, o amor em geral tem se esfriado. E aí, quando a gente pensa na igreja, que deveria ser referência do Senhor e da palavra, tem muitos pregadores e muitas igrejas pregando, e o centro da pregação não é o Senhor, mas é o homem. Onde o homem, se fala para o homem, você é especial, Deus aceita você do jeito que você é, pode vir.
Nós vemos igrejas lotadas onde as pessoas vão atrás de bênçãos, querem receber de Deus, querem só desfrutar e beber. E aí, quando a gente olha para as igrejas verdadeiramente fiéis à palavra, o que nós vemos, amados? Muitas vezes, a frieza espiritual, a sequidão que adentrou as portas das igrejas. Talvez você é exceção, talvez a sua igreja é exceção. E aí, falando dos pregadores atuais, não todos, é lógico que tem exceções. Muitos pregam o homem como centro. A mensagem, o homem está no centro. Mas Isaías, um profeta que Deus levantou, e ele foi usado para massagear o ego do povo? Essa era a linguagem de Isaías? Não. Um profeta que confrontou o povo, um profeta que denunciou os pecados do povo e que convocou o povo para voltar-se a Deus e a sua palavra. E sabe o que significa Isaías? Significa o Senhor salva. Deus levantou esse homem, esse profeta, e com esse significado para mostrar ao seu povo que só o Senhor salva. E aí o livro de Isaías é dividido em partes, e a primeira parte vai do capítulo 1 ao 35, onde Isaías enfoca o julgamento de Deus sobre Israel através da Síria. E a segunda parte do livro, que vai dos capítulos 40 até o 66, Isaías vai focar sobre o retorno do remanescente do exílio na Babilônia e sobre a sua libertação final. Os capítulos finais de Isaías, ele vai falar sobre a história da redenção. E o tão famoso capítulo 53 vai falar sobre Jesus como servo sofredor. Aquele que veio para levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aquele que veio para ser moído e ser transpassado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E continua no capítulo 54, ele vai falar sobre o futuro glorioso de Sião. E aí, finalmente, chegamos ao capítulo 55. E aí, o título que a Sociedade Bíblica deu, diz aí, graça oferecida gratuitamente a todos. O versículo 1, ele diz, todos vós que tendes sede. Mas essa sede que o profeta estava falando, não era de bens materiais, não era de poder. Essa sede era a sede de Deus. Porque todo homem tem uma sede, um vazio, que só o Senhor Jesus pode preencher. Estamos aí enfrentando época de pandemia. Que vírus ameaçador. Que não escolheu quem tem dinheiro, não só o dinheiro, poder. Quantas pessoas já morreram? Independente da sua classe social, da sua cor, do poder, do cargo que possui. É Deus mostrando que quem está no controle é Ele. E aí começa o capítulo 55 com esse convite. Ele diz, vinde, comprai sem dinheiro. Porque a graça de Deus, amados, a ação salvadora do nosso Deus, para nós não custou nada. É graça, é favor imerecido, é o Deus Salvador que fez com que o seu Filho morresse na cruz, por mim e por você. E aí o 2, o profeta vai falar, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Vocês estão correndo atrás do quê? De vaidade, de coisas que não valem a pena. E ele continua dizendo, ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Em outras palavras, Isaías está falando, vocês precisam se saciar em Deus, na ação de Deus como Salvador, na presença de Deus. E aí ele continua falando das fiéis promessas que ele fez a Davi.
E hoje nós podemos dizer que nós somos descendentes de Davi, porque a salvação, ela se estendeu não somente a um povo, mas a todas as nações, onde a pessoa crê e confessa que só o Senhor é Deus. Então, Isaías, ele vem falando isso, dessa graça salvadora que alcança todos, mas eu quero me ater aos versículos de 6 a 9, onde Isaías agora ele é um pouco mais duro, ele é um pouco mais severo, quando ele diz que o povo estava tendo atitudes erradas e que o povo precisava voltar-se para Deus. Que o povo precisava de purificação, o povo precisava de um despertamento espiritual. Eu não sei como que está o seu coração. Talvez a frieza e o desânimo tomou conta de você. Talvez você tirou os olhos de Deus, do seu Salvador, e você tem colocado os olhos na situação difícil, ou então os seus olhos nas pessoas. E quando nós tiramos os olhos de Deus, amados, e colocamos nas pessoas, nós nos decepcionamos. Inclusive dentro da igreja. Então Isaías, ele diz, vocês precisam voltar-se para Deus. Mas esse voltar-se para Deus não era de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí, o que Isaías nos orienta? Em primeiro lugar, está bem claro aí, né? O versículo 6, quando ele diz, buscai ao Senhor. Ele diz, invocai-o. Buscar e invocar são, né, palavras parecidas. Invocar quer dizer clamar, pedir ajuda, trazer para perto. Isaías diz, vocês precisam buscar ao Senhor. Mas o mesmo profeta, ele vai dizer antes, no capítulo 29, versículo 13, se referindo ao povo, ele diz, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Amados, buscar ao Senhor não é vir à igreja, simplesmente. Vai muito mais do que isso. E aí nós lembramos agora do profeta Jeremias, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse todo o vosso coração, amados, é que faz a diferença. Porque o Senhor precisa ser o primeiro na minha vida. Nós cantamos aqui que Ele reina. De fato, Ele reina, independentemente de nós, Ele reina. Mas muitas vezes nós queremos governar o nosso eu, as nossas próprias vontades e o nosso próprio caminho. Então Isaías diz, você precisa buscar ao Senhor de todo o coração. Você precisa ter tempo com o Senhor. E investir tempo não é gastar tempo, é investir o seu tempo na presença do Senhor. Fala a verdade, o dia que você não busca o Senhor, que você não ora, que você não medita, o seu dia não rende. E você sente que está faltando alguma coisa. Quanto tempo você tem investido para buscar ao Senhor? Nós fomos surpreendidos aí com o começo da pandemia, onde o comércio fechou, a igreja fechou, tudo fechou. E aí nós ficamos em casa, vamos sentir falta da igreja, eu estou com saudade da igreja, eu quero ir para a igreja. E o tempo passou, o vírus continua, os templos foram reabertos, e é lógico que tem muitos irmãos que não devem vir, né, porque estão no quadro de risco, mas tem muitos irmãos que têm a liberdade de vir. O risco é grande, amados, é, mas no mercado é grande, no banco o risco é grande, aonde nós formos teremos risco. E aí a pandemia veio e agora voltamos, podemos nos reunir. E sabe o que aconteceu? Muita gente esfriou e desanimou. Porque deixou de vir à igreja, aí em casa começou a deixar de ler a Bíblia, foi deixando de orar e a frieza tomou conta. Eu não estou aqui, amados, para julgar ninguém. Quem sou eu? Mas o Senhor fala para nós nessa noite que nós precisamos buscar Ele de todo o nosso coração.
E nós temos os nossos irmãos em casa que não podem vir, mas que podem buscar o Senhor de todo o coração em casa. Mas não podem desanimar. Tem muita gente que fala, mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia, nem de orar, mas faça, amados, assim mesmo. Separe o seu tempo com Deus, porque Deus vai mover, Deus vai transformar, Deus vai dar o prazer de estar na presença dEle. E a sua busca, amados, e a minha, não deve ser uma busca superficial. Eu sempre falo isso com a minha classe de adolescentes. Buscar a Deus não é vir à igreja com a sua biblinha, abrir, cantar, ir para casa e acabou. A busca com Deus é muito mais do que isso. E é isso que o profeta está falando para o povo. A graça salvadora está para todos, é de graça. Mas nós precisamos, como povo salvo do Senhor, que recebeu essa palavra, eu preciso buscar ao Senhor de todo o meu coração. E aí eu me lembro de outro texto, de Mateus 6,33, quando o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário, ou na maioria das vezes. Nós corremos atrás das outras coisas primeiro, e o Senhor fica por último. E aí não estamos buscando de todo o coração. É triste, amados, essa é a realidade. Mas o profeta, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se ainda há tempo, é porque tem um tempo. Mas esse tempo ele pode acabar e ele vai acabar, porque a palavra de Deus, ela não mente. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. E talvez antes dele voltar, ele vai chamar alguns, como ele tem feito, mundo afora. Irmãos nossos, quantos irmãos nossos aí conhecidos de outras cidades que nós já perdemos? Que Deus os levou, que Deus os chamou, porque o tempo deles chegou. E se Deus chamar você nessa pandemia? Você tem buscado a Ele de todo o seu coração? Ele é o primeiro no seu coração? E aí nós cantamos o hino que diz que amanhã pode ser muito tarde. Amados, essa é a realidade. E às vezes a gente pensa que nesse hino, para quando eu for bem velho eu vou buscar o Senhor, né? Deixa eu aproveitar, mas agora nós estamos numa época que nem os jovens podem falar. Deixa eu esperar envelhecer, porque pode ser que o Senhor o leve antes. Deus é que sabe de todas as coisas. E aí eu lembro de outro texto maravilhoso que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, né, e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e eu vou cear com ele e ele comigo. Essa mensagem, sabe o que é? É Deus querendo ter intimidade, adentrar a nossa casa, sentar conosco, cear conosco, viver em intimidade conosco. É isso que o Senhor quer. Mas aí nós deixamos Ele por último. Nós buscamos as outras coisas. E aí não temos intimidade com o Senhor. Outro texto da palavra que diz, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E aí nós usamos esse texto, né, nas reuniões de oração, em jornada, mas muitas vezes não temos buscado o Senhor da maneira como deveríamos. E aí o alerta é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Talvez essa mensagem é para você que é servo do Senhor, mas não tem buscado. Peça a Deus misericórdia para Ele avivar o seu coração. E talvez é para você que não tem buscado ou nunca buscou. O Senhor nos orienta e Ele fala: o tempo se aproxima, então busque, volte-se para mim, enquanto é tempo. Mas Isaías, ele continua nos dando aí orientações, o que o povo deveria fazer. Não só buscar o Senhor, né, invocar o Senhor, mas o versículo 7, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico
em perdoar. E aí vamos pensar no primeiro ponto. Se eu não busco a Deus de todo o coração, se eu não estou firme com o Senhor, sabe o que vai tomar conta da minha vida? O pecado. Eu vou me acostumar a ele. Amados, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. A nossa carne, ela só pende para o mal, para as coisas erradas. Aí você vai falar, mas a expressão aí é o perverso, o iníquo. Eu não sou perverso nem iníquo. Amados, o homem longe de Deus, ele é sim perverso, iníquo. Até aquele que conhece o Senhor. Se ele não busca, se ele não está firme, o pecado vai entrar e vai fazer a festa. E infelizmente hoje, até mesmo dentro da igreja, nós temos visto pessoas com vida de imoralidade e acha que é normal, que não tem problema, porque todo mundo faz. Nós não temos lutado contra o pecado. E aí o mesmo Isaías, ele vai dizer que hoje em dia não, Isaías falando em Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Hoje em dia, se você é crente, se você é servo e se você é correto, se você luta contra o pecado, sabe o que você é? Careta. Você é antiquado. Todo mundo faz. Por que você não faz? Então hoje, fazer o que é certo para o mundo é fazer o que é errado. Nós estamos vivendo esses dias, amados. É o fim que se aproxima. E o lema do mundo também é: o importante é ser feliz. Faça o que você quiser. Você pode tudo o que você quiser. E a palavra de Deus, amados, não diz isso. Ela diz: deixe o seu mau caminho, o seu pensamento, deixe o seu pecado. Em Provérbios vai dizer que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Como que está a sua vida com Deus? Você tem lutado contra o pecado? Você tem estado atento às armadilhas que o inimigo tem colocado? Ou você tem caído e tem desobedecido? Uma coisa puxa a outra. Se eu não busco a Ele de fato e de verdade, eu vou viver no pecado e eu vou achar que é normal. E eu vou viver uma vida dupla. Eu vou procurar agradar as pessoas, porque todo mundo faz. E deixamos de agradar aquele que tudo vê, aquele que sonda os corações. Davi orou: vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Volte-se para o Senhor. Arrependa-se, o versículo disse: deixe o seu mau caminho, os seus maus pensamentos, converta-se e volte-se para Deus. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia, Ele é um Deus misericordioso. Mas Ele espera de nós, o seu povo, a sua igreja, um quebrantamento. E aí nós voltamos novamente ao texto de Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, não tem como agradar a Deus vivendo uma vida de pecado. E se Ele voltar agora? Ou se Ele te chamar? Como que está a sua vida diante de Deus? Se Ele voltar, você vai estar como a noiva, a igreja adornada, purificada, preparada para o encontro com o Senhor? Ou você vai estar suja, manchada e não estando preparada para o encontro com o Senhor? E talvez você fale: mas eu não fiz pecado, o meu pecado não é adultério, não é coisas grandiosas. Amados, a frieza é um pecado.
Se eu estou frio, é porque eu estou longe dele, porque o pecado me afastou dele. Eu não posso me deixar acostumar com a frieza e com a distância de Deus. O mesmo profeta, ele vai dizer adiante que as nossas iniquidades fazem separação. Separação. O homem sem Deus, ele está separado de Deus, ele está no pecado. E a única reconciliação é Jesus, é voltar-se para Jesus, é arrepender-se dos seus pecados. Não caia nessa de que venha do jeito que você estiver. Não precisa mudar de vida. Precisa. Aquele que tem um encontro com o Senhor precisa mudar de vida. Precisa viver um cristianismo autêntico. Tem muita gente vivendo um cristianismo de boca. Um cristianismo sem Cristo. Sem a centralidade de Cristo em sua vida. Deixe. O que você precisa deixar e abandonar? Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas o texto continua. Isaías não ia só pegar no pé, né? Ser tão duro. Ele também trouxe uma palavra de alento, de esperança para nós. Quando ele diz, no versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos, quantas vezes nós traçamos projetos e metas e queremos que aconteça do nosso jeito, e muitas vezes até sem pedir a orientação do Senhor. Esse ano, pensa aí, quantos planos você fez para esse ano? E de repente veio a pandemia, foi se espalhando, chegou até nós. Tudo parou por um período, agora voltou, mas nem tudo normal como deveria ser. E muitos dos seus planos não vão ser realizados. Não por agora. Mas esse Deus que permitiu essa pandemia, é um Deus que quer o que é mal para nós? Não. O nosso Deus, ele é bom, em todo tempo ele é bom, e ele tem propósitos com tudo que acontece. Se ele permitiu a pandemia, é porque ele permitiu que as pessoas se atentassem e se voltassem para ele. A palavra está se cumprindo, Jesus vai voltar. É lógico que tem muita gente que não está atentando, né, a palavra de Deus, mesmo nesse período. O coração continua endurecido e longe do Senhor. Mas Isaías, ele vai dizer que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são mais altos, são maiores e são melhores para nós. No versículo 7, ele vai falar do perdão, do Deus que perdoa. E amados, para entender Deus, como que pode um Deus santo, perfeito, que não precisava de nós, mandar o seu único filho para morrer e pagar o preço por mim e por você? É como nós cantamos, é a maravilhosa graça de Deus. Tem um texto da palavra que diz que não dá para entender e compreender os caminhos de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e os seus juízos. Porque o nosso Deus, amados, é um Deus verdadeiro, o Deus que salva, o Deus que está no controle. E ele fala, usa o profeta para dizer que nós podemos descansar, porque os caminhos e os propósitos, o pensamento de Deus para nós são os melhores. Jeremias 29:11, ele vai dizer, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. O nosso Deus não é mau porque está permitindo a pandemia. Ele é bom e ele tem um propósito com tudo o que acontece. E ele está dando tempo. A
trombeta está aí sendo anunciada que ele vai voltar. Tem gente que não estava se ligando que pode agora, nesse momento, voltar-se para Deus. E aí, o texto continua, quando ele diz que os pensamentos de Deus são mais altos. O que Deus tem para mim e para você, amados, é o melhor. E aí nós lembramos do texto de Romanos que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é soberano, tudo que existe e acontece, Ele sabe muito bem. 1 Coríntios 2,9 vai falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado um lar. Deus tem preparado algo maravilhoso para nós. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas é lógico que nós queremos viver dias felizes e abençoados aqui. Mas o Senhor também prometeu isso. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor desta terra. Mas muitas vezes nós não estamos ouvindo o que Ele tem para nós. Estamos caminhando e procurando caminhos distantes e longe do Senhor. E aí, quando a gente pensa em planos e projetos, alguém falou, né, nosso irmão Jó, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus quiser acabar com a pandemia agora, Ele pode, porque Ele tem poder. Mas eu não sei o plano e o propósito dEle. Pode ser que dure muito tempo ainda. Mas Ele é Deus. Ele é perfeito, Ele é soberano e Ele está no controle. Ele quer o mal para mim e para você? Não. Ele quer nos ver perto dEle, buscando a Ele de todo o coração enquanto é tempo. Agora é a hora de arrepender-se e de voltar-se para Deus. E agora é a hora de viver uma nova vida, saber que Ele está no controle da minha vida e que os pensamentos dEle são maiores e melhores para mim. Tem uma música que diz: Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem sabe o melhor dEle é chamar você. E eu espero que você esteja preparado. Ou talvez o melhor dEle é ainda te usar muito aqui para abençoar as vidas e levar Jesus às outras pessoas. E o texto continua finalizando quando ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornem, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. E aí Isaías finaliza o capítulo de forma maravilhosa, quando ele diz: saireis com alegrias e em paz sereis guiados. Guiados, amados, é andar nos propósitos dEle, que é o meu guia, o meu Senhor, o que vai me mostrar o que eu devo fazer e que tem o melhor para mim, que está vendo o amanhã. Ele já está lá e Ele sabe o que vai acontecer. E Ele está comigo e Ele tem o melhor. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Mas eu preciso estar atento e ouvir a sua palavra e a sua voz. O tempo, amados, e a palavra de Deus para nós nessa noite é: volte-se para o Senhor. Arrependa-se, busca Ele de todo o seu coração. Deixe, renuncie o que for preciso. E entenda que os planos dEle, os pensamentos dEle são os maiores e os melhores para mim e para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos,
converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos orar, amados. Ore. Fala, Deus, o Senhor falou comigo através do profeta Isaías. E eu quero viver em novidade de vida. Deus, aviva o meu coração. Transforma-me, quebranta-me. Tenha misericórdia de mim, eu quero te buscar de todo o coração e não de qualquer maneira. Depois de alguns instantes, o pastor estará orando e que Deus abençoe a vida dos irmãos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor falou no nosso coração. Deus, essa palavra de despertamento, de ânimo. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma tão especial. Deus, é aquele, ó Pai, que não poupou o seu Filho, ó Deus, para morrer por nós naquela cruz. Ó Deus, esse Deus tão grandioso, excelso, sublime, incomparável, soberano é o Deus que importa conosco. Deus, importa tanto que falou conosco nessa noite, trouxe essa palavra de despertamento para a igreja, para que a igreja abandone a frieza, deixe o caminho errado, oh Deus, e volte-se para o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor usou a vida da minha esposa como instrumento do Senhor, oh Deus, onde aqui foi boca de Deus e falou o nosso coração, oh Deus, e que esse desejo em nós de estarmos perto do Senhor, de buscarmos ao Senhor de todo o coração de fato, ó Deus, hoje, enquanto podemos achar que isso possa ser, ó Deus, uma busca constante, verdadeira, ó Deus, sincera em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos cantar essa canção, Perto Eu Quero Estar, e depois nós estamos encerrados. Perto quero estar. Fica de pé, que aí depois a gente já encerra. Junto aos teus pés, pois maior prazer do que esse não há, Senhor, aleluia. Pois prazer maior não há do que me render aos teus pés e te adorar, ó Pai. Me render e te adorar, aleluia. Tudo que há em mim, ó Deus, tudo que há em mim, sim, Deus, eu quero te ofertar, ó Pai, aleluia. Quero te ofertar, mesmo sabendo que ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, aleluia, se comparado àquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, aleluia, se comparado ao que ganhei, oh Deus, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti,
Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Nós estamos encerrados. Que Deus nos abençoe, nos sustente e nos fortaleça em nome de Jesus, queridos. Amém.